A Difusora FM apresenta Direito de Trânsito. Direito de Trânsito. Com Ronaldo César. Mais uma vez, vamos falar aqui de direito do trânsito, né, Matheus? E, novamente, né, pedindo licença aos ouvintes da Difusora FM, né, que nos prestigiam, né, na internet, né, Matheus? Vai longe, né, na internet e aqui em Fortaleza de Minas, né? Aqui é a sua terra natal? Minha terra natal, praticamente. Oi, gente, estou chegando mais uma vez aqui para passar um pouco de tempo aqui com vocês no Direito de Trânsito do Ronaldo, né? E como o tempo passa, né, Ronaldo? Hoje nós já estamos no programa de número 11. Olha que beleza. Até ontem, o que era uma ideia, nós já estamos no programa de número 11. Que legal. Então, respondendo aqui a sua pergunta, eu sou... Aqui em Fortaleza, vários fortalezenses são desse jeito, nascido em Passos, mas é fortalezense. Você vai lá só pra nascer e já vai embora. Não, então é fortalezense. Fortalezense. Inclusive, aí, para as pessoas que não sabem, né, você pode, inclusive, lá pedir pra inserir a Fortaleza de Minas lá no seu documento, né? Eu não sabia. Pode. É um direito seu. Porque antigamente acontecia era isso, né? Uhum. Hoje, inclusive, a pessoa pode nascer lá em Passos e coloca Fortaleza. Nossa, interessante. Né? Não tem... É porque naquela época era assim, né? Você tinha que correr pra lá, nascer em Passos, mas depois voltava. Não, eu gostaria de ter lá, não tô brincando não menosprezando a minha terra natal, né? Mas que eu gosto também, poderia pôr lá, né? Junto, sei lá, cidade pro resto da vida. Isso. Mas então, aí novamente aqui, vamos falar aqui hoje. Novamente não, né? Hoje é outro assunto, ó, novamente. Vamos falar hoje aqui, nós vamos falar aqui sobre uma coisa que eu gosto, assim, muito, né? Das pessoas idosas, do idoso no trânsito. Porque o idoso, ele é aquela pessoa que já viveu tudo ou quase tudo não, né? Quase tudo, né? Ninguém sabe tudo. Mas o idoso, tão bom conversar com o idoso, né? Você vai bater um papo com uma pessoa idosa, é tanta experiência, né? Ali não precisa ter estudo, não precisa nada disso. A experiência, ela vale muito mais do que isso, né? Você conversa ali com a pessoa idosa, não, eu sei um jeitinho de fazer aqui que dá certo, e dá mesmo, né? Você conversa com aquela senhora que às vezes você tá ali, sei lá, né, com a dor de cabeça, com qualquer problema, chega, não, ó, meu filho, toma esse chazinho aqui, que você vai ficar novinho em folha. Você vai lá, toma o chá, você tá beleza, você fala, mas coisa que é essa, né? Que medicina que é essa que tá que as pessoas sabem, né? A experiência sabe, né? E quanto ao idoso também, meus pais eram idosos, né? Minha mãe idosa, meu pai idoso, morreram idosos. E uma coisa, quando a gente é jovem, né? Quando a gente é jovem, a gente tem por causa da ansiedade, né? Dessa vontade. Porque o jovem também pensa que sabe tudo, né? Esse é o grande problema do jovem. Esse é o problema dele. Que o jovem, ele faz 18 anos, ele fala assim, agora eu sei tudo. Eu era assim, então eu não posso também falar que tá errado ou que tá certo, porque eu fiz isso, né? Não verdade. Pode contar pro meu filho, mas ele vai ouvir aí e vai ficar sabendo. Mas eu também fiz isso, eu sabia tudo, eu não queria ouvir ninguém, né? Não, eu já tenho 18 anos, sou dono do meu nariz. Aonde, né? Mas a verdade é essa. E não ouvia, né? Não queria ouvir. Aí me estrubiquei bastante, né? Pra aprender. Aí hoje, no auge, né, dos meus cinquentinhos. E é por isso que a gente vê, citando esse exemplo que você tá falando aí, você tá vendo o filho vai fazer alguma coisa que você já fez no passado, você já faz isso aí, não tem nada pra dar certo. Não tem, eu já sei. Mas aí, o legal, né, você... da psicologia, lá vai eu na psicologia. Eu acho que eu vou querer ser psicólogo mesmo, não tem jeito não. Mas a psicologia. Eu ouvi uma entrevista legal, eu fiquei assim, nem gosto muito de assistir a Globo não, sabe? Que lá tá morrendo todo mundo, tá doido. Mas tirando isso, eu vi lá um dia, uma reprise lá do, acho que era Altas Horas,
E era reprise porque o pessoal tava lá tudo aglomerado, tá sem máscara, só pode ser reprise. Não gravando, né? Só pode ser reprise aí. Senão tava todo mundo preso. Mas aí lá nessa reprise, tava aquele, eu não sei a pronúncia muito bem do nome dele, eu vou falar aqui, né? O Calmon Raymond. Cauã, né? Raymond. Eu acho que é então, isso. O ator da Globo lá, né? Que é galã, né? Antigamente falava galã, hoje fala galã. Eles pensam que é isso, galã, né? Antigamente eles falavam assim, fulano tá com cartaz bom. Cartaz bom, é verdade. Então, o tal do Cauã lá, e o Serginho Groisman, também não sei se é essa a pronúncia do nome dele, mas aí ele perguntou assim pro Cauã, né? Na entrevista lá deles. Quem mais você se identifica? Seu pai ou sua mãe? Ele falou, não, aí é difícil, eu não posso falar. Mas ele falou assim, mas eu posso falar, isso eu não posso falar, mas eu posso falar do que eu tenho com meu pai. Olha que legal. Aí ele pegou e falou assim, meu pai é psicólogo, eu não sabia que o pai dele era psicólogo, não. Já é economia e tanto na família. Então, economia mesmo, mas não pode. O psicólogo, ele não pode tratar pessoas próximas, porque ele vai ter o amor, vai ter aquele empecilho que atrapalha, entendeu? Entendi. Aí ele não trata, ele vai ter que contratar outro psicólogo, vai gastar do mesmo jeito. Né? Mas talvez um colega de faculdade faça um desconto. Faz um desconto. Mas no caso, ele não pode tratar assim, se for alguma coisa referente a algum problema mais sério. Mas ele vai ter o entendimento de conversar com o filho e tal, por isso que eu acho que o Cauã lá falou isso. Aí ele falou que morou muito tempo nos Estados Unidos e que se identificava com o pai dele, porque eu acho que ele quis dizer isso, que o pai dele era psicólogo. Mas o psicólogo, ele tá lá estudando, ele tá vendo lá como é que acontece os tombos, né? Uhum. Aí ele, mais ou menos, ele sabe. Então, também é uma coisa que eu aprendi lá nesse pouco tempo que eu tive lá na faculdade, que é o seguinte, eu também gostava de bater papo com os professores, que eu acho que eles já estavam de saco cheio de mim, de tanta pergunta. Aí eu perguntava muito, eu perguntava sobre a vida, né? Coisas do cotidiano. Mas aí, uma coisa que eles falaram era isso, né? Eu perguntava muita coisa e tal, sobre adolescência também, que eu gosto muito também de adolescente, criança. Aí, falando, eles sempre falavam a mesma coisa. Falavam assim, o difícil, né? O difícil é entender o outro. É difícil você entender o outro. Sabe por quê? Porque às vezes você pensa que está ajudando, você está atrapalhando. O entender o outro é difícil. Então o que você tem que às vezes fazer? E a gente vê isso assim constantemente, né? Entre nós, assim, né? Por exemplo, às vezes você fala assim, fulano ali tá se estrumbicando aí, comprou um carro zero, a prestação ali é caríssima, né? Não precisava daquele carro, o outro carro que ele tinha tava beleza, tava andando tranquilo. Entrou numa dívida, comprou uma casa grande, uma mansão, ele podia morar na casa que ele tinha, que era própria, tudo mais. Então aí você tá dando palpite na vida do outro, mas você não entendeu o outro, né? Entendeu? Assim, mais ou menos isso que eu quis dizer. Então, aí o Cauã Raymond, o pai dele, segundo ele falou lá, entendia muito bem ele. Porque o pai dele era aquele cara que deixava ele se estrumbicar. não interferia muito, sabe? Eu deixava, também. Até porque assim, a gente pensa, por ser filho de psicólogo, né? A gente já pensa logo no seguinte: a hora que o pai vê que ele tá dando sinal que ele vai se lascar, ele vai avisar. Não, mas o pai dele deixava acontecer, né? Isso, pra ele aprender. Pra ele aprender. É um aprendizado. É igual a gente sempre vê aí nas redes sociais, que hoje eu vejo mais rede social do que a própria televisão em si, mas deve ter isso na televisão também, não sei. Quando passam aquelas mensagens dizendo assim, que se você dá tudo que o seu filho quer, ao invés de você estar ajudando, você está atrapalhando. Ele tem que saber que há uma dificuldade para conseguir, nem tudo se consegue da noite para o dia. É preciso batalhar por aquilo que a gente quer e as coisas não caem do céu. Verdade. Então é isso. A psicologia, nesse caso aí, eu acho que é mais ou menos dentro desse entendimento. É o amor que você protege, mas você não fica mostrando que está protegendo. Você protege dentro do limite, na hora que precisa. Isso. Você não fica ali, vem aqui para debaixo da minha asa, né? Vem cá que eu vou te ajudar, né? Deixa que eu faço para você. Tem que deixar quebrar a cara, senão ele não aprende. É igual quando o nenenzinho tá aprendendo a andar.
Se você ficar amparando ele não aprende, não. Aí você fica segurando o bracinho dele, não deixa ele andar, ele não vai aprender, não é verdade? Andar de bicicleta, né? Primeiro contato da criança com o trânsito, que é o tema do nosso programa, é a bicicleta, né? Se você não tira as rodinhas, o negócio não vai pra frente. Uma hora você tem que tirar as rodinhas. E deixar cair. Tem que cair. Então, e vamos voltar lá nos idosos, né? Ô, Matheus, uma curiosidade aqui, eu até tava olhando, eu falei, que legal, é bastante mesmo. Temos hoje no Brasil 28 milhões de idosos no Brasil. O Brasil já foi considerado um país de jovens, mas hoje está mudando. 28 milhões, né? Olha aí, onde que a marca que atingiu em 2019, que eu olhei lá nos dados do IBGE, mas 2019. Mas esses dados aí, ô Matheus, sabe por que me interessou? Porque se lá eu pesquisei os 28 milhões lá no IBGE, do Brasil, né? Olha pra ver, né? É muita gente, né? Quer dizer, que deveriam ser amparados, que deveriam ter um olhar pro idoso, que no Brasil o descaso é muito grande com o idoso. Pesquisando lá, aí eu falei, Minas Gerais, onde tem mais idoso? Ó, curiosidade. Córrego da Danta é uma cidade do centro-oeste mineiro, onde tem mais idosos em Minas Gerais. Engraçado, né? Assim, por proporção, claro. Belo Horizonte é a maior cidade, né? De Minas. Então, por proporção, Córrego Danta é onde tem mais idosos. Eu até não conheço lá, não, mas gostaria de conhecer, né? Um dia. Aí eu também, pesquisando novamente, nós fomos lá no Estatuto do Idoso. Por quê? Mas você está falando de trânsito, ou é de IBGE, do Estatuto do Idoso. Não. Porque temos que começar por algum lugar. Então, o Estatuto do Idoso, ele, assim, em tese, é a lei maior que protege o idoso, né? Em primeiro lugar, tanto é que o Estatuto do Idoso, em vários artigos aqui, ele vai até o Código de Trânsito Brasileiro, onde a lei chega até a mudar, que nós vamos falar aqui mais pra frente, por causa do idoso. Então, uns crimes previstos lá no Estatuto do Idoso são esses: discriminar pessoa idosa é um crime, abandonar idoso nos hospitais, casas de saúde, ou não prover suas necessidades básicas. Detalhe, não prover suas necessidades básicas, tá aí por quê? Porque às vezes o filho ou o parente do idoso, o sobrinho acha que o idoso, que ele não tem responsabilidade nenhuma com o idoso. Tem. Inclusive, o idoso pode pedir pensão alimentícia para ele. E o idoso, segundo o estatuto, ele pode escolher qual parente que ele vai pedir a pensão alimentícia. Ele pode escolher. Aí cabe aquele parente ao qual ele pediu a pensão alimentícia pedir para os outros parentes também, judicialmente, que ajudem nessa pensão. Mas o STJ já decidiu que um filho só pode ser responsabilizado pela pensão alimentícia do idoso. Pode ser sim. Praticar maus tratos, claro, né, contra o idoso, isso aí é crime. E vem outro aqui, deixar de proteger a vida, a saúde, tanto física quanto psíquica, né? E tudo mais, né? Aí vem a outra pergunta. Não, mas e se o idoso cometeu o crime? Se o idoso cometeu o crime, ele não vai preso? Vai. Depende. Aí depende por quê? Acima de 70 anos de idade, né? Maior de 70, diria, né? É a redução de pena. Lá tá escrito que a redução de pena no Código Penal. Eu também pesquisei lá. Mas depois da condenação, o juiz pode analisar se vai ou não haver a execução penal. Quer dizer, se ele vai ou não ser preso, entendeu? Entendi. Inclusive um fato aí que ocorreu na minha época lá na polícia e tal, lembrando, eu sempre lembro da época da polícia que eu tirei uma vida lá, né? É verdade. Lá foi a minha juventude, foi tudo. E são muitos exemplos bons pra gente tirar de lá. Aí eu trabalhava na época lá, nós tirávamos guarda de cadeia, né? Hoje não, hoje tem um agente penitenciário lá, né? O agente prisional, né? Que é o nome correto. E o que acontecia? Aí nós, a PM era responsável lá pela guarda e tinha um bem velhinho lá, cara, eu não sei nem que crime que ele tinha cometido, nunca perguntei pra ele não, mas bem velhinho, ainda eles chamavam ele de tio. E esse velhinho lá preso, eu falei, não, mas ele é tão velhinho, preso aqui e tudo mais, né? Que coisa, né? Aí eu não perguntei também o crime dele. Passado alguns dias que eu tava lá tirando a guarda de cadeia lá, que nós chamava assim, né, o serviço lá. Cheguei um dia lá, falei, cadê o tio?
Aí os polícias, o tio morreu aqui dentro Nossa. da cadeia. Aí isso aí ficou marcado, sabe? Fiquei pensando, né? Falei, caramba, né? Será que... Não, claro, né? O juiz, talvez... todo mundo erra, né? E pode ter... não errado, né? Mas pode achar que ele talvez conseguisse tirar essa pena. Mas na verdade não conseguiu, né? Morreu lá dentro, né? E isso aí ficou... E outra coisa, lá todo... né? O cara tá preso, já tá cumprindo a pena, a gente não vai ficar perguntando, o que você fez? Que você piora as coisas. Tem uns né? que gostam de conversar, tem outros que não. Não, né? não quer nem comentar, né? Ele já tá arrependido e tal. Mas aí, no caso, eu não perguntei. Mas, infelizmente, ele faleceu lá dentro da cadeia. Aí, vamos lá, agora no outro assunto aqui, que é a carteira de idoso. Ela, segundo lá o texto de lei, ela deve ser emitida em 90 dias. Por quê? Porque o idoso ele tem pressa, né? Por exemplo, o idoso, a locomoção dele ela é prejudicada. Então, por isso que deve ser em 90 dias. Mas aí nós vamos falar mais na frente dessa carteira de idoso aqui. Tem algumas coisas aqui que eu não concordo, mas quem sou eu para não concordar? Mas a própria lei não concorda. Então, vamos lá. Para viajar de ônibus, o idoso deve apresentar carteira de idoso, né, do Ministério da Cidadania ou documento de identidade. E para ser idoso, Matheus, olha o quiz de novo aí. Qual que é a idade? Essa é mole, né? Acho que é acima dos 60. Certo, aí, acima dos 60 anos. Eu tô aprendendo, eu tô ficando craque já aqui. Mas essa foi fácil, né? E ele deve apresentar o contra-cheque de pagamento. Então vamos lá, quiz com o Matheus. Por que o contra-cheque de pagamento do idoso? Pra comprovar a aposentadoria, alguma coisa assim, que já Isso. não tá exercendo nenhuma atividade. Isso, e pra ver se ele não tem possibilidade de pagar a passagem. Entendeu? Sim. Porque é pra pessoa carente. Aí o que acontece? Se o idoso levar um contra-cheque lá, eu, idoso, levar meu contra-cheque de policial aposentado lá, eles não vão me dar passagem. Se eu ir lá então, eles me dão o ônibus. Não, pode levar. Verdade, bom, é melhor, né? Há os benefícios, né? Mas eu concordo também, porque por que eu iria querer esse benefício se eu não tô precisando, né? Não tem sentido. Vamos lá também, agora falar... Aí outro detalhe, é que ele deve pedir essa passagem aos idosos aí, se forem viajar, tem direito. Aí chega lá na hora, eu tenho direito? Tem. Mas aí está estabelecido lá que é 3 horas antes da viagem. Se você chegar em cima da hora, o ônibus tá saindo, entendeu? Mas por que é 3 horas antes da viagem? Mas o ônibus ele é obrigado a deixar 2 assentos pros idosos. Ele deixa até na última hora. Mas na hora que estiver saindo, não tem mais não, né? E se... Olha lá, vem eu com o si de novo. E se chegarem... São 2 assentos obrigatórios. Se chegar um terceiro idoso... Tem que ter. O pessoal tem que arrumar. Tem que arrumar. E se dá uma falta de sorte para a empresa do ônibus que for ter uma excursão? Não, mas... Aí no caso, tem também a resposta. Porque no caso desse aí da empresa, o que acontece? Por exemplo, a empresa ela vende passagens com antecedência. Se ela já vendeu... E o idoso, quer dizer, o idoso foi 3 horas antes lá, que é o que a lei prevê, o que vai acontecer? Ele não vai ter condições de viajar naquela empresa, porque já foi vendido. Não pode ser prejudicado o direito do outro, né? Aí no caso, porque as 3 horas é o limite, como se diz, mínimo. Pode ir lá 2 dias antes? Pode. Reservar a passagem? Pode. Aí nesse caso aqui, 3 horas é até 3 horas, por exemplo. Né? Menos de 3 horas. Hoje em dia, agora falando aqui do normal, né? Não é nem questão só do idoso, mas a maioria dos ônibus que fazem viagens um pouco mais longas, certo, eles pedem para agendar, porque até 2 agora dias, né? Porque tem que agendar, tem que colocar lá a documentação das pessoas que vão viajar, marcam as poltronas. Não é mais. Antigamente você chegava lá, comprava passagem e vambora. Mas não tinha a lei, né? A lei é nova. Aí o que acontece? Mas então as 3 horas não é que é 3 horas. 3 horas é o limite mínimo ou máximo? Mínimo, né? Mínimo, né? Mínimo, é isso mesmo. Agora, você pode ir lá 2 dias antes reservar sua passagem, que se for uma passagem, por exemplo, de uma cirurgia, claro que você vai lá 2 dias antes. Porque aí a empresa não tem a desculpinha, né? Vendi a passagem, você não vendeu 2 dias antes. Todas as passagens. Tem que ter, por um caso mais grave, né? E se for uma cirurgia também, aí vai ter que prejudicar o
direito do outro, porque o idoso, ele tem isso na lei, aqui no Estatuto do Idoso, ele sobrepõe o direito do outro, porque ele tem preferência, porque ele é idoso. Entendeu? Ele tem Agora no Brasil eu não entendi, ué. A lei aqui, o estatuto fala que ele tem preferência. Aí lá nesses negócios de leito, lá, você viu isso aí na televisão? Não sei se é verdade, se é fake news, o que é. É, eu vi. Falando que não, que a preferência era pra quem era mais jovem. Nunca vi isso. Não que existe. País é esse? Olha, o idoso ele tem que ter preferência. É muito controverso, né? É controverso, velho. A lei aqui tá falando que ele tem que ter preferência. Aí chega lá no leito, não, ele não tem preferência. Ué, como não tem? É. Então, no meu caso, tem um idoso e tem eu, não tô querendo ser bonzinho, não. Uai, vai o idoso, ele tá mais frágil, fica eu aí, se eu der conta de segurar o corona. Mas não é verdade? É. Uai, qual que é a possibilidade, a lógica de nós que, né, somos, assim, eu tô quase idoso também. Mas assim, que eu tô mais jovem, né? Militar, né? Como é que o Bolsonaro falou lá? Histórico de atleta. Histórico. Eu tenho histórico de atleta, ué. Eu tenho que aguentar o torpedo sozinho. Eu não tenho, não. Não, mas não é verdade? Mas não é? Agora pensa bem, aí o idoso ali, lógico que ele tem que ter preferência. Pensa bem, aí no caso aqui desse aí, eu acho um absurdo. Eu falei, esse povo tá doido aí. Como é que vai dar preferência pro mais jovem? Ué, o mais jovem tem muito mais chance. Muito mais, não tem nem que ver. Então eu achei terrível. Mas, infelizmente, né? Fala, mas esse aqui é Brasil, mas nós não podemos nos conformar. Por quê? Tudo que acontece, não, mas esse aqui é Brasil. Uai, esse aqui é Brasil, uai. Porque é Brasil mesmo. Não, vamos pôr um presidente qualquer lá, esse aqui é Brasil, uai. Credo, é Brasil não pode mesmo. ser isso, não. Né? Não, vamos votar ali, vamos pôr um qualquer lá e que Deus nos ajude aí no final. Deus ajuda. Mas Deus fala para sermos prudentes. A gente tem que fazer a parte da gente também, né? Prudência. É claro, Deus fala assim, sejam prudentes, né? Jesus Cristo falou isso aqui. Ele falou assim, vocês têm que fazer tudo com prudência, né? Tem que respeitar o outro, tem que fazer o bem, mas sempre com prudência. É lógico, o amor é acima de tudo, né? Que Jesus era puro amor, né? Ele era perfeito, né? Mas o que acontece? Mas temos que ser prudentes, como nós acabamos de falar do filho, do pai, né? Uai, pensa bem, vamos lá então por analogia. Eu sou pai. Você acha que eu quero mal do meu filho? Uai, nunca. Mas por que eu deixo ele, quando ele era bebezinho, por que eu deixei ele cair, tropeçar e dava até risada? Porque tinha que aprender a andar. Por que eu deixei lá ele, verdade, de bicicletinha lá no Glória, lá andando lá, de bicicletinha lá e com a rodinha comeu a rodinha lá, o asfalto, e caiu lá, machucou, chegou lá com o joelho esfolado, e eu falei, beleza, tá chique. Por quê? Porque ele tá aprendendo. Quando eu apresentava o programa de manhã, a gente sempre falava de mensagens, essas coisas, até a gente tá com plano de voltar com o programa, mas depois isso é um caso para outra oportunidade. Não, boa ideia. Mas tinha uma história que contava sobre um casulo, né, que passou ali uma pessoa e viu ali aquela borboleta se esforçando para sair do casulo e pensou assim, eu vou dar uma de mão para essa borboleta que eu vou ajudar ela. Ele pegou o canivetinho dele, deu uns tainhos no casulo, aí saiu na maior facilidade. Porém, ela não conseguiu voar, ficou com as asas murchas, aquela coisa feinha, tadinha. Aí pensou, gente, mas eu ajudei essa coitada dessa borboleta aqui, por que ela saiu desse jeito? É justamente por isso, porque o esforço que ela faz para sair do casulo, eu queria dar força para suas asas e eu queria fazer com que a corrente sanguínea ali das asas da borboleta firmasse para que ela conseguisse voar. Então a ideia é justamente essa. Muitas vezes a gente tá pensando que tá ajudando, mas na verdade não tá. Não. Esse coitado foi justamente assim, ele acabou com a vida da coitada da borboleta achando que estava ajudando. Uma boa intenção. Com uma boa intenção. Verdade. Então, o que é igual você falou aí. Então, as boas intenções, às vezes, você está prejudicando. Então, cuidado com isso, né? Matheus, eu tenho um vídeo aí, inclusive, agora um áudio aí, digo, né? Inclusive, é lá de Salvador, né? Não é isso? Isso. E
Só para entrar aqui no detalhe aqui que eu vou começar a falar agora sobre achei interessante, será que tem como... Deixa eu puxar ele aqui. Estradas esburacadas, trânsito intenso e o desrespeito dos motoristas. Os idosos estão entre os que mais sofrem quando o assunto é andar nas ruas de Salvador. Dona Maria José desce com dificuldade do ônibus, ajudada pelo neto. Hoje ela contou com a paciência do motorista, mas nem sempre é assim. Tem muita dificuldade no dia a dia para andar? As pessoas respeitam? Às vezes respeita, às vezes não. O que a senhora já passou, por exemplo? O motorista dizer, vá pela outra porta e pague a passagem. Nem todo mundo é assim. Agora mesmo teve o cobrador que ajudou a gente. A maior parte dos idosos tem um ritmo naturalmente diferente de quem ainda não alcançou essa fase da vida, seja pelas limitações que a idade traz ao organismo ou pelas doenças que costumam aparecer. Na correria do dia a dia, muitas vezes eles passam despercebidos, mas já são 11% da população brasileira. O idoso é muito mal visto. Aqui em Salvador é meio complicado. Só neste ano, 57 idosos foram atropelados nas ruas de Salvador. 6 deles morreram. No ano passado, foram 146 feridos e 19 mortos. A maior parte desses acidentes poderia ter sido evitada com mais atenção e alguns cuidados, como reparar na idade de quem está atravessando a faixa de pedestre. Difícil encontrar motoristas que parem. Estes idosos esperam por minutos sem sucesso. Mas, como toda regra, há exceção. Tem que fazer a nossa parte, né? As pessoas têm que compreender que a faixa é preferência dos pedestres. Tem que compreender isso aí. Principalmente idosos. Com certeza. É importante a atenção redobrada por parte dos condutores, em especial com esses grupos vulneráveis, em especial o idoso. Quando se fala em ônibus, então, muitos passam em alta velocidade por ruas estreitas e movimentadas, como na região do Canela. Dona Dulce, com quase 80 anos, diz que anda na rua com atenção. Estou andando com mais dificuldade, tenho que mais olhar para o chão, tenho que evitar os buracos, né? Senão eu caio. As pessoas deveriam tomar mais cuidado. Inclusive também tem festa de idoso que atravessa fora da faixa e tal, e não é ajudado pelas pessoas, que aqui também solidariedade às vezes falta. Então, aí tá falando sobre... Porque é muito perigoso hoje. Hoje as pessoas têm que andar mais lento. Ah, mas eu tô com pressa. Ah, é aquele negócio, né? Tô com pressa, mas aguarde. Você pode estar arriscando a vida de um idoso ali. Você vai correndo ali, ele começa a querer atravessar, se atropela, acontece alguma coisa. Igual disse a senhorinha ali, ó, que eles têm que prestar atenção no chão também, pra ver se não tem um buraco. Então é bem mais complicado. É bem mais complicado. E o que eu queria te falar aqui, pra falar rapidinho aqui, que o tempo já tá quase, né? Mas o que eu queria falar aqui a respeito, que nós falamos lá no início, né? Sobre essa credencial para identificação do idoso e ele usar... e lembrando que 5% dos estacionamentos tem que ter a vaga de idoso. Eu não lembro aqui se em Fortaleza tem vaga de idoso, tem? Tem, não. Não sei te falar. Não, também não lembro, mas deve ter. Mas o que eu acho? Igual que aconteceu. Lembrar aqui um fato aqui da época da polícia, que eu tava aqui em Fortaleza de Minas comandando, e tinha uma festa de outubro e e choveu. Foi na época que veio aquele pessoal da África, lembra? Uhum. Veio, não lembro que país que era. Então aí choveu e o pessoal tava impedido lá embaixo, tava muita gente, o pessoal tava, como tava chovendo, entrando na contramão ali, descendo ali a escola pra parar na porta da barraca pra pegar as pessoas. Uhum. Só que tava fazendo isso assim, né? E tava perigoso porque outras pessoas subiram com o carro e quase batia. Aí eu fiquei preocupado que aquilo lá ia a chuva e o pessoal subindo e os outros descendo ia bater de frente. Rapidinho aqui. Uhum. Aí eu peguei e chamei a atenção de uma pessoa. Até peço desculpa pro cidadão aí. Depois eu fiquei com vergonha. Aí eu chamei a atenção. Ele falou, você tá no contramão, vai bater e tal. Aí ele pegou e falou assim, não, mas não sei o que. E eu não ouvi o que ele falava e chovendo e o outro subindo, bravo, porque tava na mão dele. E nesse caso aí, ele tava esperando uma pessoa idosa. Aí depois que eu vi que ele tava pegando uma pessoa idosa lá, nossa, aí minha cara caiu no chão. Aí eu queria pedir desculpa, mas aí já tava saindo. Eu falei, nossa, que pisei na bola. Mas aí o que vamos falar lá sobre a vaga do idoso e sobre essa carteirinha. Essa carteirinha aqui, só pro idoso saber, se ele tiver mais de 60 anos e parou na vaga de idoso, essa carteirinha é exigido? É obrigatório? Mas é uma resolução do CONTRAN, 303 do CONTRAN. Essa resolução, ela não sobrepõe a lei.
a lei é mais forte, a lei vale mais. E o Estatuto do Idoso lá não fala da carteirinha do CONTRAN. O CONTRAN veio regulamentar, para ficar uma coisa mais certinha. Mas o idoso ele tem direito. Se ele tem 60 anos, eu queria falar, né, que a lei ela é mais do que a resolução. Então ele pode parar lá na vaga do idoso, né? E fica aí pras autoridades aí, criem vagas de idoso. Ah, mas agora não tá precisando, não tem festa. Mas quando tiver, né? E a cidade fica organizadinha, fica mais bonitinho, né? Vaga de idoso, vaga de deficiente, nos locais que mais necessita. É importante. Porta do banco, né? Que ali é um lugar ali, chave, né? Na porta da barraca, que o idoso gosta de ir ali na festa, né? Então, porta ali da barraca ter vaga de idoso e de deficiente. Isso aí é importante. Rampa na calçada. Por quê? Porque a pessoa com deficiência é mais difícil. Como é que ela vai subir na calçada, né? Aqui tem rampa, tem, que eu já vi um tanto. E pro idoso também. Mas aqui as ruas aqui não são esburacadas, não é o caso aqui, né? Aqui é até bom demais, né? Mas então o recado era esse aí, Matheus. Passou o tempo um pouquinho, né? E mandar um abraço a todos os ouvintes aí da Difusora FM. E mais uma vez, obrigado. E um abração hoje, Ronaldo, lá pro Rodrigo, né? Rodrigo, que é lá de Guapé. E acompanha a Difusora através da internet. Ô, Rodrigo, do Guapé. Um abração aí, meu amigo. Continua aí dando audiência aí pra Difusora FM. Ajuda a firma. Ei, fala pro pessoal de Guapé aí, ó, que a rádio aqui, nós estamos com esse programa de trânsito. Ah, qual que é o outro programa que ele gosta lá? Do Zebai, ele gosta de escutar uns modão do Zebai. Ah, fala que tem modão aqui à torta direita. Até mais, um abraço a todos. Tchau, gente, até o próximo encontro. A Difusora FM apresentou Direito de Trânsito com Ronaldo César.